Partilhou, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 4, que traz por título O Espírito Santo na vida de Paulo. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 4, na sexta-feira já estreou a lição número 5, pois a lição número 4 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência, porque aqui assim, nós descomplicamos o que você acha bastante complicado. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos pré-adolescentes, que traz por título O Espírito Santo na vida de Paulo. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo que inicie a sua aula fazendo alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar aqui a dinâmica. E caso você queira a nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí certinho, www.descomplicandoateologiaebd.com. Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog, tá bom? Lá você vai encontrar a dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula. Mas o vídeo da dinâmica está no final desta aula daqui, tá bom? Tudo isso para facilitar a sua vida. Então recomendo que você inicie a sua aula fazendo alguma dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas. A questão de iniciar fazendo perguntas, você tem que saber qual pergunta vai fazer, organizar suas perguntas, para que seus alunos possam estar pensando sobre o tema. Por exemplo, aqui você pode perguntar, o que é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo na vida de uma pessoa? Se eles são batizados no Espírito Santo, o que mudou na vida deles após eles terem recebido o batismo do Espírito Santo? Pergunta também, será que é todo mundo que tem o Espírito Santo? O que é necessário fazer para ter o Espírito Santo? Olha, quais são as características do cristão que tem o Espírito Santo? Se você for ver, são perguntas que estão dentro do nosso título. Agora, você como professor precisa fazer as perguntas e esperar a resposta dos seus alunos, pois não é o momento de você ficar respondendo não, tá bom? Agora, após a dinâmica, após fazer essas perguntas e ouvir a resposta dos seus alunos, você pode apresentar o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, o Espírito Santo na vida de Paulo. Meus irmãos, entenda o seguinte, todas as pessoas que receberam o Espírito Santo foram pessoas que foram mudadas, transformadas. Com isso, nós aprendemos o seguinte, todas as pessoas que têm o Espírito Santo, olha, que receberam o Espírito Santo, precisam ter sua vida mudada e transformadas. Em outras palavras, deixar a prática do pecado, meu Deus, deixar as coisas que não agradam o Senhor e começar a agradar a Deus com as suas palavras, com as suas ações, com o seu comportamento. Assim, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Paulo, antes de conhecer Jesus Cristo, antes de receber o Espírito Santo, perseguia a igreja, não gostava da igreja, falava mal de Jesus. Mas quando ele teve encontro com Cristo e recebeu o Espírito Santo, a sua vida foi mudada. Assim também tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? Entendeu, professor, o que fazer? Você apresenta o título, resumidamente, com as suas palavras, apresentando o título de acordo com os conhecimentos que você tem. Tá bom? Vamos agora para o nosso devocional. Devocional é aquela leitura diária de segunda-feira até sábado. Poucos professores valorizam. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço também,
PR Giovanni Santos, Giovanni com J, está passando o endereço aqui. E também Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito organizado, referente à leitura diária de segunda até sábado, para que você que é professor possa pegar essa leitura diária e compartilhar com seus alunos. Lá em nosso Instagram você também vai achar um vídeo chamada, para que você possa pegar esse vídeo chamada e enviar para os seus alunos, motivando, incentivando a participar da sua aula. E tem também o nosso despertador, que é bênção pura. Por isso, já aproveita a oportunidade, nos segue também lá no Instagram, tá bom? PR Giovanni Santos, e você vai encontrar esses materiais gratuitamente para que você possa estar utilizando. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a nossa leitura oficial de hoje, que está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 31. Logo após isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos. Preste atenção, professor. A nossa missão é incentivar, motivar, orientar os nossos alunos com relação à leitura da Bíblia Sagrada e também a revista. Cabe a você incentivar durante a semana, tá bom? Segue a nossa dica que você vai ver que faz diferença. Agora, a Bíblia Sagrada diz, que é o nosso versículo de destaque. Observe. Mas as mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Atos capítulo 9, versículo 22. O apóstolo Paulo pregava a palavra, ensinava a palavra na ousadia do Espírito Santo, e ninguém conseguia contradizer, porque a sua palavra tinha autoridade do alto céu. Ele falava com ousadia e poder do Espírito Santo de Deus. Agora vamos para a nossa introdução, ou conhecendo mais de Deus. Observe. Querido aluno, na verdade professores dos pré-adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Na lição desta semana, vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Veremos que antes de encontrar-se com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, Paulo foi um ávido perseguidor dos cristãos. Mas como o Senhor revelou a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. A história vai confirmar que Paulo tornou-se um dos maiores nomes da igreja em todos os tempos. Observe o seguinte aqui, professor. Na verdade, vou deixar um conselho para vocês. Cuidado como você vai introduzir essa aula. Por quê? Se você não tomar cuidado, você vai falar o assunto todo aqui nessa introdução. Por exemplo, vai querer falar da conversão de Paulo, da libertação dele, do encontro que teve com Jesus. Não é o momento, porque essa lição vai decorrer toda sobre isso. Acerca de Paulo quando aceitou a Jesus Cristo, a transformação que teve, a pregação do seu evangelho. Então, nessa introdução, pega leve, para você não introduzir todos os assuntos, e quando você começar a ler os tópicos, você vai ver que está um pouco repetitivo, tá bom? Mas vamos lá. Nessa introdução, eu chamo a vossa atenção para que vocês possam observar o seguinte: vamos falar acerca da salvação, da libertação ocorrida pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era fariseu. É isso aí. O apóstolo Paulo tinha compromisso com a lei de Moisés, a lei de Deus. Tudo aquilo que estava na lei, tanto na lei mosaica, como também na lei oral. Paulo era um grande estudioso e fazia de tudo para que todos pudessem estar cumprindo a lei. Tanto que ele organiza uma grande levante para tentar impedir o crescimento da igreja, que muitos estavam chamando de seitas. A seita dos nazarenos, a seita de Jesus. Por que isso? Porque a igreja estava crescendo cada vez mais e começou a haver uma grande perseguição para que a marcha da igreja pudesse ser impedida. E uma dessas pessoas que estavam perseguindo a igreja era o apóstolo Paulo, o qual nós vamos estar estudando hoje, em nome de Jesus. Se prepare aí, viu? Você viu, professor, mais ou menos o que foi que eu fiz? Eu introduzi somente o assunto, sabe? Eu dei um pouquinho do petisco no que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, porque é agora que vai ser detalhado o nosso assunto, tá bom? Se você é novo por aqui, não me conhece, eu faço assim. Eu vou explicando um pouquinho a lição e vou deixando algumas dicas pedagógicas para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Já peço, gostou? Se inscreva no canal. Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Observe. A história da conversão de Paulo é uma das mais marcantes da Bíblia. Sua dedicação como perseguidor da igreja tornou-se conhecido. Ele era um judeu, nascido em Tarso da Cilícia, porém educado aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém.
seu compromisso com o judaísmo o tornou um grande conhecedor da lei, até que um dia teve um encontro glorioso com o Senhor. Observe o seguinte, nós estamos falando aqui do homem chamado Paulo ou chamado Saulo. No entanto, esse homem não conhecia Jesus Cristo. Presta atenção, o apóstolo Paulo tinha praticamente a mesma idade de Cristo. Mas, no entanto, os dois em vidas não tiveram contatos. Paulo não conheceu Jesus Cristo enquanto vida, mesmo tendo praticamente a mesma idade. Tá bom? Mas, no entanto, ele, como bom fariseu, bom conhecedor da lei, defensor da lei, os fariseus faziam de tudo para que o povo pudesse cumprir a lei, mesmo que, na maioria das vezes, os próprios não conseguiam guardar a lei ou cumprir a lei. Mas faziam de tudo para que as outras pessoas estivessem cumprindo a lei. Tá bom? Paulo é um judeu que nasceu lá em Tarso, da Cilícia. Tarso, irmãos, era uma cidade bastante importante. Acredita-se que no tempo de Paulo viveu, tinha cerca de 300 mil pessoas vivendo nesta cidade em Tarso. É uma cidade grande e bem desenvolvida. Mas, no entanto, esse Paulo, que nasceu em Tarso, que era judeu, ele aprendeu a lei do Senhor com um homem chamado Gamaliel. Irmãos, Gamaliel é sinônimo de conhecimento. Esse homem chamado Gamaliel era um grande doutor da lei, conhecedor da lei, e acabou educando Paulo, ou Saulo, na lei do Senhor com relação ao judaísmo, tá bom? Mas vamos dar seguimento ainda, viu? Tem mais informações, presta atenção. O nosso tópico 1, o item A. Quem era Saulo ou Paulo? Observe. Antes da sua conversão, Saulo foi um líder muito importante que fazia parte do concílio religioso judeu. Por ser descendente da tribo de Benjamim, seu nome hebraico era Saul. Na tradução grega, era conhecido como Saulo. O nome Paulo é a versão do seu nome na tradução romana. Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. O que ele fez foi transformar a vida de Saulo. Preste atenção, professores. Tem muitos alunos agora que vão ficar bastante tristes. Por quê? Não sei quem foi que ensinou por aí, quem foi que pregou que Jesus Cristo mudou o nome de Saulo para Paulo. E não foi bem assim, não. Não tem, presta atenção, professor, não tem um versículo na Bíblia Sagrada que fale que Jesus Cristo mudou o nome de Saulo para Paulo. Presta atenção à informação, viu? Tem aluno que vai se surpreender com relação a isso. Mas presta atenção. O nome de Saulo no hebraico ou na tradição judaica era Saul, que traduzido para o grego ficou Saulo. Já o nome Paulo é o seu nome romano, é a sua cidadania romana. Então presta atenção, o seu nome hebraico é Saul, traduzido para o grego ficou como Saulo, mas o seu nome romano, que ele dava cidadania romana, nós podemos colocar assim, é o nome de Paulo. É por isso que muitas das vezes o mesmo se apresentava como Paulo, porque isso lhe dava autoridade, porque ele tinha cidadania romana e não somente judeu. Tá bom? Vocês sabem também que os judeus deviam obediência total a Roma. Já quando a pessoa era cidadão romano, tinha vários privilégios, o qual o apóstolo Paulo tinha, porque tinha cidadania romana. Então, Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo. O que Jesus Cristo mudou foi a natureza, foi a formação, foi o conhecimento, foi a pessoa. Olha, ele deixa de ser um pecador miserável e passa a ser um grande homem de Deus. Ele deixa de perseguir a igreja e passa agora a ser perseguido pela igreja. A mudança ou a transformação que Jesus Cristo fez na vida do apóstolo Paulo não foi de nome, mas sim de personalidade, de intenção, de caráter, em nome de Jesus. Da mesma coisa que aconteceu na minha vida e eu creio também que aconteceu na sua vida. Jesus Cristo nos mudou, nos libertou e estamos aqui dizendo, valeu a pena, muito obrigado, Jesus. Eita maravilha, viu? Quer saber o seguinte? Tá gostando? Por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho. Você já fez isso? Aí sim é bênção pura sem mistura. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título, um perseguidor cruel. Observe. Paulo perseguiu os cristãos porque acreditava piamente que eles faziam parte de uma seita. Inclusive, consentiu na prisão e apedrejamento de Estevão, servo do Senhor. Ele era um judeu zeloso da lei e pensava que estava cumprindo a vontade de Deus. No entanto, mal sabia que estava agindo sob o poder do maligno para impedir o avanço da pregação do evangelho. Note o que a ignorância provoca na mente dos homens.
Presta atenção, professores dos pré-adolescentes. Um perseguidor cruel. Quem era Paulo? Paulo era um judeu compromissado com a lei e com a Torá. Quando ele começa a observar que existia um grupo de cristãos que estão pregando acerca de Jesus Cristo, colocando Jesus na mesma posição de Deus, dizendo que Jesus Cristo merece ser adorado, reconhecido como Deus, esse Paulo, defensor da lei, começa agora a perseguir esses irmãos, esses cristãos que estavam pregando em Jerusalém acerca do Evangelho. E ele sabe muito bem que uma das formas que tinha de parar esse crescimento era perseguir, porque muitas pessoas, no momento da perseguição, deixam de adorar, no momento da perseguição, deixam de cultuar o Senhor, pois preferem viver na abundância do que no sofrimento. Mas entenda o seguinte, viu? Mas com Cristo Jesus é melhor você ser perseguido porque é cristão do que estar fazendo as coisas do mundo. É melhor você ser perseguido porque rejeita a prática do pecado do que comete o pecado. Por que isso? As pessoas que estão aí hoje dizendo que está de boa, faz o que querem na sua vida, mas cedo ou mais tarde vão participar do julgamento, viu? Abra o olho. Então Paulo começou agora a perseguir esses irmãos, esses cristãos que estavam pregando em Jerusalém acerca de Jesus. Se destacou-se muito um diácono chamado Estevão, que estava pregando a palavra na autoridade do Espírito Santo. E Paulo ouviu a sua mensagem, Paulo viu o seu planejamento e nada fez. E a partir daí nasce nele também a vontade, o desejo de perseguir os cristãos, para que essa seita que estava crescendo em Jerusalém pudesse acabar. Não sabia Paulo que aquilo que estava sendo chamado de seita, na verdade era a igreja de Jesus Cristo, ao qual ele próprio ia fazer parte, ele próprio ia defender, ele ia ser perseguido, ia ser maltratado, ia morrer por causa dessa igreja. Muitas pessoas vão estar na mesma posição, pensando que estão fazendo bem para a sociedade, fazendo bem para as leis, e na verdade não estão, irmãos. Assim também como muitas pessoas pensam que a igreja é desnecessário, que a igreja atrapalha, que a igreja acaba perseguindo as pessoas, que nós pregamos contra o pecado das outras pessoas e deveríamos ficar em silêncio. Essas pessoas não sabem que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E todos aqueles que se levantam contra a igreja para perseguir a igreja, não está tão somente perseguindo a igreja, mas sim o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. Assim como Paulo fazia, perseguia e maltratava o povo de Deus. Mas aquele que persegue e maltrata o povo de Deus está perseguindo e maltratando o próprio Cristo Jesus. Porque esta igreja tem dono. O dono não é o pastor, não é o dirigente, não é canal do YouTube, não é o professor do EBD, não é superintendente, não é quem deu o terreno da igreja, não é quem construiu a igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja foi criada, fundamentada em Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item C da nossa lição, que traz por título A Grande Luz. Observe. Certa vez, Saulo pediu autorização para ir a Damasco, prender alguns cristãos. Entretanto, no caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz forte veio do céu e envolveu. E foi uma experiência tão impactante que Saulo caiu no chão e já não enxergava mais nada. Em seguida, uma voz clara declarou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele respondeu: quem é o Senhor? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entra na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Desde aquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Meu Deus do céu, viu? Presta atenção, a grande luz. Irmãos, Saulo, fariseu, conhecedor da lei, estudou com Gamaliel, tinha praticamente a mesma idade de Cristo, mas não conheceu Jesus Cristo enquanto vida. Mas, no entanto, agora ele tem um encontro com Jesus. Olha só, após a morte de Jesus, ressurreição de Cristo, mesmo depois de ter passado 40 dias aqui ainda nesta terra, pregando, dando instruções aos discípulos, Paulo só teve encontro com Jesus nesse momento daqui. E veja que Paulo tinha ouvido o evangelho, claro que sim, até porque Paulo ouviu a pregação do diácono Estevão antes de ser morto. Amém? Mas nesse momento aqui é quando Paulo vai ter encontro com Jesus. O próprio Jesus fala com Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: te perseguindo? Eu não estou perseguindo ninguém não. Está me perseguindo sim,
Pois aquele que persegue um povo de Deus, presta atenção, aquele que persegue a igreja de Cristo, pode ser o irmãozinho, a irmãzinha lá no sertãozinho, pode estar distante como for, com leitura, pouco conhecimento, muito conhecimento, mas se faz parte da igreja, aquele que está perseguindo esse irmão ou essa irmã, está perseguindo a Cristo Jesus. Esse foi o questionamento que Jesus Cristo fez a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus, logo estava perseguindo também a Cristo. O mesmo Jesus já chega também e lhe dá instrução. Entra na cidade, porque vão te procurar. Presta atenção, entra na cidade, vão te procurar e eu vou te falar o que é que você deve fazer. Aguarde novas instruções. Meu Deus do céu. Pensa só aquela situação, tá Paulo caminhando ao Damasco. De repente aparece uma grande luz. Ele cai ao chão e ouve a voz, olha para um lado, olha para o outro, sem entender nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se fosse você, como é que estaria a sua perna, hein? Tremendo na hora, né? Imagine só como foi que ficou Paulo. E Paulo ouve a voz, atende a voz, entra na cidade e fica esperando para ver o que ia acontecer. Porque, irmãos, obedeceu a voz do Senhor. Deixa eu abrir aqui um parênteses, viu? Tem muitas pessoas querendo ser abençoado, mas não obedecem à voz de Jesus. Não faz a vontade de Jesus. Nós estamos falando aqui de Saulo, que estava indo para perseguir a igreja. Mas quando encontrou com Cristo, ele ouviu a palavra, ele obedeceu à voz de Jesus, mesmo não conhecendo. Irmãos, e você que conhece a Jesus, mesmo assim conhecendo, já aceitou a Jesus, fica fazendo coisa errada, abra o olho, meu Deus do céu, viu? Esse meu questionamento você pode fazer com seus adolescentes. Essa é a minha intenção, mostrar como você pode conversar com seus alunos, tá bom? Meu Deus do céu, tá bênção pura sem mistura. Está gostando? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. A história dizendo é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideia de ferramenta em mente, certificado, simulado. Meu Deus do céu. São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente a ser membro e receber os nossos materiais. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas sem demora, vamos agora para o nosso segundo tópico, que traz por título Paulo, cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu, que nós possamos também ser cheios do Espírito Santo. Vejamos. Após encontrar-se com Cristo, Paulo se converteu e recebeu a plenitude do Espírito Santo. Em Atos, encontramos o registro de que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Saulo. Veja só, aqui eu chamo a atenção, pelo comentarista colocou, Paulo se converteu a Cristo. Irmãos, o que falta exatamente é se converter, mudar de atitude. Muitas pessoas estão no Evangelho, ou estão nas igrejas porque gostam de ser crente, acha bonito, acha interessante, mas não é isso não. Estar no Evangelho, aceitar a Cristo, é se converter. O que é se converter, pastor? É mudar de atitude, é nascer de novo, é se comportar diferente, agir diferente na escola, no trabalho, em casa, na rua, na igreja. Mas muitas pessoas, muitos cristãos, muitos adolescentes só querem ser cristão quando estão na igreja. Mas quando estão na escola, só o sangue de Jesus. Quando estão reunidos com seus amigos, meu Deus do céu, o que é isso?
falta de convertimento, falta se converter, entregar a vida por completo a Cristo Jesus, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo não brincou de ser cristão. Paulo não achava bonito ser cristão. Paulo ele tinha se convertido, mudado de vida. O que é se converter? É abrir seu coração para que Cristo Jesus possa morar em você e limpar o que for necessário limpar, tirar o que for necessário tirar. Foi assim que Jesus Cristo fez na vida do apóstolo Paulo e que possa fazer na minha vida cada vez mais, que possa fazer na sua vida e da sua classe. Você crê? Deixa aqui por gentileza nos comentários que eu vou deixar a parte especial, viu? Vamos agora para o nosso segundo tópico, o item A da nossa lição, que traz por título: A visão de Deus para Ananias e Saulo. Observe. Em Damasco, Saulo foi conduzido para a casa de Judas, um servo de Jesus. Ali, durante o período de 3 dias, ele não enxergou, não comeu, nem bebeu nada. Naqueles dias, o Senhor falou por meio de uma visão a um certo discípulo chamado Ananias e ordenou-lhe que fosse à casa de Judas, na rua à direita, à procura de Saulo de Tarso. Ananias ficou assustado, mas creu que Deus poderia transformar Saulo de perseguidor em um instrumento em suas mãos. Preste atenção, Jesus falou com Saulo na ida a Damasco, no meio do caminho, possivelmente já próximo à cidade. Paulo entra agora na cidade, vai à casa de Judas, um servo do Senhor, ficando lá por 3 dias, sem comer, sem beber e sem enxergar nada. Nesse período, Jesus fala agora com Ananias, lhe dá uma visão, o qual ele deveria ir à casa, à direita, pregar a palavra para Saulo, para que esse Saulo pudesse receber orientações acerca do evangelho. No primeiro momento, Ananias pensa, mas Senhor, ele é perseguidor. Mas Senhor, ele está vindo nessa cidade para matar todo mundo. Mas Senhor, ele está vindo perseguir. Vá à rua direita e prega o evangelho, traga as instruções. Ananias, mesmo temeroso por causa da sua vida e a vida também dos apóstolos, obedeceu à voz do Senhor. Foi até a casa de Judas, anunciou o evangelho, pregou a palavra, deu instrução a Saulo, o qual foi batizado e recebeu o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos de crente, igualmente Ananias, que obedeça a voz do Senhor. Tem muitas, presta atenção aqui agora, viu? Tem muitas pessoas que desprezam o novo convertido. Tem muitas pessoas que duvidam da aceitação de algumas pessoas. Por exemplo, quando aceita um bêbado na sua igreja, você crê que ele se converteu a Cristo ou não? E quando aceita outro tipo de pessoas, você crê também no poder da transformação dele? Veja só, se você duvida que Jesus tem poder de transformar o bêbado, o drogado, a prostituta em um cristão, você está no lugar errado. Porque a igreja é poder de Deus. Jesus Cristo veio para libertar a todos. Claro, a pessoa precisa aceitar, permitir que a palavra venha gerar no seu coração desejo de mudança e de libertação. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item B, que traz por título: A espera do milagre. Observe. Depois do encontro com o Senhor, a caminho de Damasco, Saulo ficou sem enxergar à espera de um milagre, mas com a visão espiritual estabelecida. Naqueles dias, Ananias o encontrou e disse-lhe: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente Paulo voltou a enxergar e depois que foi batizado, comeu, ficou forte como antes. Veja só, Saulo agora teve um encontro com Ananias, homem de Deus, servo do Senhor, que tinha recebido a orientação de Deus de ir até a casa, procurar Saulo, orientar, pregar, impôs a mão sobre ele, o qual ficou curado. Ora, ele estava sem enxergar por 3 dias, mas quando Ananias chegou e pôs a mão sobre ele, ele foi curado, cheio do Espírito Santo, foi batizado também. Nós precisamos de homens assim, cheios do Espírito Santo, que tem autoridade de Deus, que tem a coragem também de fazer a obra do Senhor. Ananias pensou, mas quando Jesus Cristo mandou, ele obedeceu e foi pregar a palavra. Eu te pergunto, você teria coragem de pregar para Paulo? Olha, você teria coragem de procurar esse homem que tinha vindo para destruir os cristãos e pregar a palavra? Ananias foi na autoridade do Espírito Santo e Deus lhe deu graça, sabedoria, impôs a mão, pregou a palavra, Paulo recebeu o evangelho e a partir daquele momento a vida de Saulo foi mudada. Na verdade, a história do cristianismo mudou.
Porque Paulo agora vai ser chamado para pregar para os gentios, algo que os judeus de Jerusalém não queriam e não gostavam, mas estava no projeto de Deus. E graças a Deus, claro, e a Paulo, o evangelho chegou até nós. Para você ver, diante dos judeus, nós somos gentios. Você está entendendo? Pastor, quem são os gentios? São todos os povos que não são judeus. Logo, para os judeus, nós somos gentios. Mas para Cristo, eu não sou judeu. Para Cristo, eu não sou gentil. Para Cristo, eu sou a igreja que vai morar no céu. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item C, que traz por título: Recebendo o milagre e o batismo no Espírito Santo. Veja só. Deus usou Ananias para curar Paulo de maneira gloriosa. Logo, quem pôs as mãos, as escamas caíram de seus olhos e ele tornou a ver. Em seguida, Paulo foi batizado. Ele experimentou primeiro a conversão e depois o revestimento de poder do alto para pregar o evangelho. Em poucos dias, Paulo já pregava nas sinagogas e muitos se maravilhavam de sua conversão. Veja só, quando Paulo aceitou a Jesus Cristo, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, recebeu orientação. Mas preste atenção, depois desses 3 dias, o qual ele ficou na casa de Judas, cego, sem comer, sem beber, Ananias lhe faz a visita, prega a palavra, ele aceita, é batizado, recebe também o batismo no Espírito Santo e é mudado agora em um outro homem. E através dessa pregação, desse recebimento do Espírito Santo, ele começa agora a pregar a palavra de Deus em Damasco. Posteriormente a isso, poucos dias depois, na verdade, ele foi passar 3 anos na Arábia. Olha, presta atenção. Paulo ouve a palavra, aceita a palavra, recebe o batismo do Espírito Santo. Ele passa cerca de 3 anos na Arábia. Ninguém sabe o que Paulo fez esses 3 anos na Arábia. Mas depois da sua conversão, ele vai para a Arábia, passa em torno de 3 anos. Acredita-se que estava recebendo orientações de Deus, buscando o Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Depois de 3 anos, ele retorna para Damasco e começa a pregar a palavra na autoridade do Espírito Santo. É sobre esse ponto agora da pregação do apóstolo Paulo, após ter aceitado, que vamos estudar nos próximos tópicos. Vejamos. Por isso que o nosso terceiro tópico traz por título: Os dons do ministério de Paulo. Observe. A conversão de Paulo foi vista com desconfiança pelos primeiros cristãos. Apesar disso, Deus o escolheu e ele se tornou um ousado pregador do evangelho. Seu ministério foi marcado por muitos dons que Deus lhe concedeu para edificar a igreja de Cristo. Veja só, o apóstolo Paulo se converteu a Cristo, mas desde Ananias, que foi aquele primeiro cristão que foi lá pregar a palavra, impor a mão sobre ele para que pudesse receber o batismo, pudesse conhecer o evangelho, já desconfiava da sua conversão. Tanto que, quando Ananias recebe a orientação de Deus para ir até esta casa pregar o evangelho para Paulo, o mesmo questiona. Mas, no entanto, após ouvir a palavra de Jesus, Ananias se fortalece e vai pregar a palavra. Mas, no entanto, muitos judeus cristãos estavam desconfiando, pensando o seguinte: será que esse Paulo aceitou a Jesus mesmo? Será que isso que Paulo está contando é verdade? Será que não está enganando a gente para ganhar nossa confiança, para a gente falar a liderança da igreja, para nós mostrarmos onde fica a liderança, onde é que nós temos crente, quem são os crentes daqui de Jerusalém? Houve muitos questionamentos. Será que não há armação de Paulo para perseguir e destruir todas as lideranças de Jerusalém? Então houve vários questionamentos se era verdadeira ou não a conversão do apóstolo Paulo. Mas, no entanto, quando começaram a perceber que a sua pregação era ousadia, cheio de poder, presta atenção, Paulo pregava o evangelho na autoridade do Espírito Santo e realizava muitos milagres, porque o Espírito Santo estava na vida dele e ele tinha recebido vários dons, o qual posteriormente vai estar explicando. Agora o nosso terceiro tópico, o item A, o ministério poderoso. O ministério de Paulo teve início de forma poderosa. Atos descreve que Paulo pregava com tanta sabedoria e autoridade que os judeus que moravam em Damasco não sabiam como responder. Já imaginou um perseguidor se tornar um pregador da palavra de Deus? Quando aceitamos a Jesus e obedecemos aos seus ensinamentos, como Paulo fez, passamos a ser uma nova pessoa, capacitada por Deus para testemunhar as verdades do Evangelho. Veja só, a pregação de Paulo era na ousadia do Espírito Santo. Muitos milagres também ele fazia. Porque, irmãos, os milagres estão na vida do cristão. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus para que Deus possa nos usar da mesma forma que usou o apóstolo Paulo.
porque a intenção de Cristo está nos usando cada vez mais. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa lição, que traz por título: Paulo se arrisca para pregar o evangelho. Observe, Paulo pregava a palavra de Deus por toda parte e logo despertou a raiva dos judeus. Por esta razão, eles tramaram um plano e vigiavam os portões da cidade para matar a Paulo. Mas os cristãos o puseram em um cesto e o desceram pela muralha da cidade, para que pudesse escapar da perseguição. Dessa forma, Paulo pôde se juntar aos irmãos e, por meio de Barnabé, foi apresentado aos apóstolos. E depois de contar sobre a sua conversão, Paulo andava com eles e pregava o evangelho corajosamente por toda a parte. Irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe autoridade para pregar a palavra de Deus. Mas preste atenção, Paulo aceita Cristo em Damasco, passa 3 dias cego, depois disso é curado, começa a pregar a palavra lá em Damasco, mas rapidamente ele se retira, passa cerca de 3 anos na Arábia. Depois disso, ele retorna agora para Damasco, pregando a palavra na autoridade do Espírito Santo, e Deus realizava grandes milagres. Após esse período de pregação de Damasco, o qual aqui tentaram matar a Paulo, ele vai possivelmente para Tarso e vive lá por cerca de 2 anos em Tarso, quem sabe exercendo o seu ofício de fazer tenda, de construir tendas. Após esse período de 2 anos lá em Tarso, Barnabé vai ter com ele e lhe convida para estar lhe auxiliando, estar lhe ajudando na obra missionária. Paulo recebe essa palavra, recebe esse convite e começa agora a pregar a palavra juntamente com Barnabé, designado pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia convoca Barnabé, convoca a Paulo, para que eles pudessem estar pregando a palavra do Senhor. Eles são enviados como missionário. Quem está como líder nessa obra missionária é Barnabé, porque Paulo ainda era novo e existia muitas desconfianças da sua salvação. Presta atenção, muitos judeus desacreditavam e até mesmo a própria igreja. Então eram 2 dilemas, né? Os judeus diziam, alguma coisa está errada com Paulo. Os cristãos diziam, ele deve ser falso. Então ficou difícil, né? Os judeus, que eram seus amigos, criticavam. Os judeus, que eram cristãos, não acreditavam na sua salvação. Irmãos, foi difícil para Paulo, mas no entanto, ele estava direcionado pelo Espírito Santo e saiu vitorioso de todas as guerras e todas as batalhas. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item C, que traz por título: As variedades de dons. Observe. Com o passar dos anos, Paulo se tornou conhecido como apóstolo dos gentios, haja vista que seu ministério foi marcado pela pregação e abertura de várias igrejas fora de Israel. Na carta aos Coríntios, Paulo descreve de forma sábia os dons que recebeu e orienta os crentes de Corinto a forma correta de administrá-lo. Além dos dons, Paulo ensinou que o mais importante é o fruto do amor. Se não houver amor, os dons se tornam incompletos e dispensáveis. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Veja só, irmãos. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar a palavra aos gentios. Eu acho interessante você conversar com seus alunos que nesse período aqui, normalmente, todos os pregadores, as pessoas que tinham aceitado o evangelho, eram judeus. Logo, os judeus só queriam pregar para os gentios. Não tinham entendido ainda que a pregação do evangelho é para todo mundo. Através da igreja de Cristo ou do evangelho de Jesus, não tem grego, não tem gentio, não tem judeu. O que é que tem? A igreja. As pessoas que aceitam a Jesus Cristo ser judeu, ele deixa agora de ser judeu diante de Deus e passa agora a ser igreja. Deixa de ser agora gentil e passa a ser agora igreja. É por isso que na igreja não tem negócio de judeu, gentios ou grego. Na igreja tem povo de Deus que vai morar no céu. E o apóstolo Paulo recebeu essa orientação de pregar o evangelho para os gentios. Por isso foi criticado, ridicularizado. Muitas pessoas andavam com descrédito. As pessoas não confiavam na pregação do evangelho, pois dizia: como é que Paulo está pregando o evangelho para os gentios? O evangelho deveria ser pregado para os judeus. Mas, no entanto, Paulo foi chamado para pregar a palavra para todas as pessoas. Tanto o judeu para pregar para judeus. Paulo também pregar para os gentios. Mas era muito criticado pelos cristãos judeus que estavam dentro das igrejas. É por isso que em várias cartas você vai ver várias menções disso, desse combate. Se é possível ou não possível guardar a lei. Se é necessário guardar as festas, realizar as festas, guardar a Páscoa,
fazer a lei, cumprir a lei. Há vários questionamentos se era ou não era necessário os gentios que estavam aceitando a Jesus Cristo cumprir ou não cumprir a lei, guardar ou não guardar o sábado, se alimentar ou não se alimentar de alguns tipos de alimentos. Tudo isso era uma pressão que estava acontecendo dentro da igreja, dos judeus, que estavam dizendo: você é gentil, mas precisa guardar o sábado. Você é gentil, aceitou a Jesus Cristo, mas precisa cumprir a lei de Moisés. E houve vários embates na igreja com relação a esse dilema, tá bom? Paulo também vai se destacar acerca dos dons espirituais, contida no livro de Coríntios, acerca dos dons espirituais, que todo dom espiritual vem para a edificação da igreja, para que a igreja possa receber a palavra e saber qual a boa, perfeita vontade do Senhor. Mas, no entanto, os dons jamais estão acima do amor. Se você tiver dom e você não tiver amor, não vale de nada o seu dom, porque o amor vai trazer paz, o amor vai trazer dedicação, o amor vai trazer responsabilidade, temor ao Senhor. As pessoas que amam vão fazer de tudo para que esse evangelho chegue a mais pessoas e não fique escondido não somente com você, não fique preso somente no seu coração. Logo, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus vão ter desejo, vontade de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Meu Deus do céu, viu? É forte, viu? Com certeza, irmãos. É necessário conversar com os nossos pré-adolescentes para que eles possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor, mas entender, nós precisamos ter a mesma ousadia que o apóstolo Paulo teve de pregar a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando que a nossa dinâmica em vídeo está logo após a conclusão, tá bom? Fica conosco até o final, que eu tenho certeza que vai estar te ajudando. Agora vamos para a nossa conclusão. Paulo foi um apóstolo que dedicou sua vida à pregação do evangelho. Aprendemos muito com seu exemplo e com seus ensinamentos. Que Deus nos capacite a sermos ousados e usados pelas mãos do Todo-Poderoso. Que Deus possa conceder graça, avivamento, autoridade, poder, para que nós possamos pregar a palavra na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que da sua turma daí de pré-adolescentes possa sair bons pastores, pregadores, missionários, dirigente do ciclo de oração, que a sua turma seja cheia do Espírito Santo, que haja batismo no Espírito Santo, transformação de vida, e que nós possamos ter a ousadia de pregar a palavra do Senhor. Amém? Você gostou dessa aula? Aprendeu alguma coisa? Mas não se inscreveu no canal, não deixou seu like, não fez nenhum comentário. Assim você não me ajuda, né? Por isso que já agradeço a você que é inscrito, que é membro, que comenta, que compartilha. Eu leio e respondo todos os comentários, viu? Já peço oração para que Deus possa nos dar sabedoria cada vez mais da sua palavra. Amém? Mas agora, sem demora, porque não acabou não, viu? Chega o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 4, que traz por título O Espírito Santo na vida de Paulo. Se prepare, pois o alimento está forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com a dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 4, na sexta-feira já estreou a lição número 5. Pois a lição número 4 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho. Já aproveita também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica. Dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado. São vários materiais que nós estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro e assim receber o nosso suporte, tá bom? Mas agora, sem demora, já conversei demais, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4 dos pré-adolescentes, que traz por título o Espírito Santo na vida de Paulo. Veja só, o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, falou muito acerca do Espírito Santo, tanto que é o tema estudado na lição de número 4 dos pré-adolescentes. Por isso, para essa atividade ou essa dinâmica, você vai fazer o seguinte. Você pode confeccionar um cartaz bonito organizado. Aqui é somente o modelo, tá bom? Mas faça um cartaz bonito organizado somente com a seguinte informação. Paulo e o Espírito Santo. Somente isso, um cartaz bonito, organizado, com a letra bonita. Faça melhor do que o meu, viu? Em nome de Jesus. Mas não pode dar risada do cartaz do pastor Giovanni não, viu? Porque aqui é bênção pura, sem mistura. Vamos lá. Precisar confeccionar um cartaz semelhante a esse, somente com o título Paulo e o Espírito Santo, tá bom? Vai levar para a sala de aula, vai deixar exposto na sala de aula esse cartaz daqui. Você também vai precisar levar em tiras, em pedacinho de papel, alguns versículos em que Paulo falou do Espírito Santo. Você sabe também que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, e nessas 13 cartas ele falou muito acerca do Espírito Santo. O que você vai fazer? Peguei esses versículos que Paulo falou sobre o Espírito Santo, colocar em um pedacinho de papel, em tiras e levar para a sua sala de aula. Você já sabe, né? Se você quiser essa dinâmica digitada e também uma explicação desta aula por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Pegue o endereço www.descomplicandotologiaebd.com. Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia que o nosso blog vai estar aparecendo, tá bom? Lá você vai pegar toda a dinâmica digitada com essas referências bíblicas. Não perca a oportunidade. Então você vai pegar alguns versículos. Por exemplo, destaque aqui alguns versículos que Paulo fala acerca do Espírito Santo. Não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Também destaco. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual vos foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Destaco ainda, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia de que há de vir. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Destaco ainda, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Ainda destaco, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Destaco ainda, não extingueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo de número 6. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo de Deus. Por fim, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, o Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Aqui são alguns versículos em que Paulo falou acerca do Espírito Santo. Agora você vai pegar esse subsídio, esses versículos, colocar em tira e levar para os seus alunos. No momento da aplicação da dinâmica, você vai fazer o seguinte. Presta atenção aqui agora, né? O cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você vai precisar distribuir para os seus alunos esses versículos que tratam acerca do Espírito Santo, ditas por Paulo.
tá bom? Só serve versículos ditos por Paulo acerca do Espírito Santo. Você vai distribuir para os seus alunos. Agora, como você vai distribuir, depende de você, da sua criatividade, tá ok? Cada aluno recebe uma tira, vai precisar ler a tira e trazer uma pequena explicação acerca do que Paulo falou do Espírito Santo. Após cada aluno falar o que entendeu daquele versículo, vai vir e vai colar aqui nesse cartaz. Porque depois você vai pegar esse cartaz e vai compartilhar nas redes sociais, nos status, divulgando a palavra do Senhor acerca do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, que foi tema da nossa aula da lição número 4 dos pré-adolescentes. Ou seja, os alunos vão estar estudando, falando, discutindo, aprendendo e depois o trabalho feito por vocês será divulgado nos status, tá bom? Se quiser, me marca lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, e no Instagram do nosso canal Descomplicando o Ponto Teologia, que eu deixo a parte do Senhor toda especial, tá bom? Quer saber o seguinte? Você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ah, pastor, eu gostei, vou modificar. Fique à vontade, meus irmãos. A nossa intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Eu só peço o seguinte, se você gostou e vai aplicar, por gentileza, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.